despertar esta indiferença, esses inacabados devaneios, a fuga a todas as distrações, as reuniões de família. Mesmo sofrendo o coração, minha dignidade de homem proíbe-me esmolar um amor que se vota obstinadamente a um ser desprezível. Não posso suportar para sempre a humilhação de ser apenas tolerado junto de ti, e devo abandonar-te a ti mesma. O abismo de que falas é obra tua, mas o teu azedume é injusto. Jamais faltei com os cuidados que te devo, e se não posso mais ser um terno esposo, permaneço teu amigo e protetor, sempre pronto a amparar-te, assistir, se enfermares, mesmo a distrair-te, se de tal sentires necessidade. Só não te posso impor a minha presença. À medida que ele falava, mortal pálor e depois vermelhidão ardente altenaram-se no móvel rosto de Nate. Tudo quanto dissera o marido não era verdade. À sua lembrança vieram os tratamentos humilhantes que sofrerá em Mênfis. Recordou as ásperas recusas de Orenseb em levá-la em passeio pelo Nilo, a ordem de amarrá-la, como se fosse um animal, para forçá-la a olhar a abominável orgia a qual se negava a assistir, e os isolamentos com que punia cada uma das tentativas de revolta, forçando-a, pelo veneno, a implorar, de joelhos, o perdão. Toda a desesperada fúria que recalcara, acordou, naquele altaneiro orgulho da jovem mulher. Respirando a custo, como que crispou as mãos de encontro ao seio. Que tens, Nate? Perguntou Roma, que lhe notara, inquieto, a súbita transformação. Calma-te, pobre criança, e esquece minhas acres palavras, acrescentou, pondo-lhe a mão na fronte. Tuas palavras são verdadeiras, merecidas, murmurou ela, estremecendo. Mas, dize-me a verdade sobre um ponto obscuro para mim, pela tua honra, seja qual for essa verdade, eu te acreditarei. Que é feito dele? Ainda ele, sempre ele, disse Roma, voltando-se, com tristeza. Pois bem, fica sabendo, uma vez que o desejas, morreu, foi encontrado já frio, tendo posto fim à criminosa vida com o veneno que lhe havias levado. Tu estavas agonizante, pois, sem dúvida, ele quis matar-te igualmente, mas, por feliz acaso, foste salva da morte. Agora, tudo sabes, e, se me estimas, nunca pronuncies, diante de mim, o nome do maldito, que também destruiu a minha vida. Morto. Tudo terminou. Nunca mais reaparecerá, balbuciou Nate, respirando a plenos pulmões. Oh! Louvados sejam os deuses! Perdoa-me, Roma, restitui-me teu amor, acrescentou, atirando-se impetuosa ao pescoço do marido. Quero apagar de meu coração todo esse passado, e amar-te, unicamente a ti, que jamais zombaste da minha fraqueza, cujo amor sempre me perdoou. Mas, podes crer-me ainda, Roma, e ajudar-me a encontrar a força de viver, de tornar-me digna do teu afeto. Uma torrente de pranto impediu-a de prosseguir. Podes duvidar de que tudo perdoe e tudo esqueça, desde que tu me és restituída, e tua alma, liberta da sombra fatal que obscurecia, minha querida esposa. Murmurou ele, abraçando-a com amor. Sentaram-se no leito de repouso, e, em íntima conversação, expandiram os corações tão longamente separados. A noite chegara, depois o luar surgira, sem que os ditosos de tal se apercebessem. De repente, Nate estremeceu e retesou-se, tremente, seus olhos, dilatando-se, fixavam-se num ângulo do terraço. Que tens? Interrogou ele, pegando-lhe a mão. Não viste ali a sombra de um homem? Parecia rubro, da cor de sangue, e seus dedos estavam estendidos para mim. Assim te pareceu, porém, repara. No terraço não há ninguém. Nate acolheu-se a ele. Oh! Roma, disseste que ele morreu, mas, ignoras que não pode morrer, porque tem com ele a vida eterna. Se viesse vingar-se de mim, vendo que o esqueci. Não sei por quê, tenho medo. Calma-te, querida, e ouvida esses sonhos malsãos, ele está bem morto, e nada mais perturbará teu repouso. Agora, vem, é tempo de entrar em casa. 6. O vampiro. A noite estava esplêndida, no céu azul escuro, a lua refulgia, com brilho desconhecido no ocidente, e sua argêntea luz inundava a Tebas adormecida após o trabalho do dia, e apenas alguns vagos rumores denotavam que a vida do colosso nunca se extinguia totalmente.
Nas imensas construções do templo de Amon-Ra reinava profundo silêncio, interrompido somente pelos alertados vigilantes. Os servidores do potente Deus repousavam. Não deviam estar aprestados, desde os albores da aurora, para saudar a sua vitoriosa renascença do reino das sombras. Em um pequeno pátio, deserto e isolado, nos confins do sacro âmbito, os raios lunares desciam de cheio sobre alto e largo muro, pintado a cal. Súbito, nessa superfície de um branco prateado, apareceu uma grande nódoa cinzenta, depois negra e afinal vermelha. Essa exalação ou fumo condensou-se, e a forma distinta de um homem, de elevado talhe, pareceu ressombrar do muro. Seus grandes olhos abertos eram ternos e fixos, terrificante expressão do rosto, os lábios entreabertos, narinas dilatadas. O estranho ser, de transparência vaporosa, mas de palpável realidade, deslizou, sem tocar o solo, através do pátio, e desapareceu no interior do templo. Braços estendidos para a frente, como se procurasse algo, o fantasma passou rente pelos corredores, e, atravessando uma parede, penetrou numa sala onde dormiam muitas mulheres, sacerdotisas e cantoras do templo. O vulto fantástico parou, movendo os lábios, as narinas abertas, aspirando avidamente, e seu vítreo olhar pousou em pequeno leito, iluminado por um raio da lua, que se filtrava obliquamente da janela, e no qual repousava uma jovem, mergulhada em profundo sono. O fantasma deslizou para ele e pendeu a cabeça para o peito da adormecida, que se agitou, e, bruscamente desperta, tentou debater-se, mas, fascinada pelo terrível olhar que por um instante mergulhou no seu, recaiu imobilizada. O fantasma endireitou-se, parecendo atordoado e mais compacto, e sem olhar a vítima, tornada lívida, como se o sangue lhe houvesse, até a última gota, abandonado as veias, elevou-se pesadamente, pareceu escorregar no raio lunar para fora da janela, e, alguns momentos após, eclipsou-se, absorvido pelo muro de onde havia surgido. Nota do autor. O que vou escrever provocará, na maior parte dos meus leitores, um sorriso irônico. Aqueles que desejam apenas o enredo do romance passarão, sem ler, por esta dissertação, se isso, porque talar seriamente em vampirismo, em nossa época positiva, não é fácil tarefa. A ciência oficial, que apenas quer conhecer o que o seu bisturi pode sondar, nega a existência dos vampiros, e os fatos indiscutíveis, ocorridos em diferentes países, têm sido vituperados, negados ou silenciados, e bem assim outros fenômenos não menos positivos, os quais, apesar disso, se impõem, pouco a pouco, à atenção dos sábios, porque o fato é um argumento brutal, que não se pode eternamente suprimir. Dito isto, creio do meu dever explicar, o melhor que possa, aos meus leitores espíritas, o fenômeno do vampirismo, pouco aprofundado ainda, se bem que, sendo um fato natural, sempre existiu, tanto na época de Atazu quanto nos tempos modernos. Que o corpo evolui, se transforma e progride, e bem assim a alma, é fato conhecido. Nas diversas condições dos três reinos, e, enfim, na humanidade, a alma desenvolve-se e progride, o perispírito, seu inseparável companheiro, adapta-se às diversas condições, conservando fielmente em si, até as mais finas nuances, a marca de todas as transformações sofridas. Na composição química do perispírito são encontradas todas as substâncias, o reflexo de todos os instintos, qualidades e pendores do ser durante as inúmeras existências e transformações através do mineral, do vegetal, do animal e, enfim, do homem, o ser mais perfeito conhecido sobre a Terra. O átomo indestrutível, lançado pela força criadora no turbilhão do espaço, e representando apenas um princípio vital, reveste-se imediatamente de um duplo etéreo, intermediário entre a centelha divina e a parte material, o corpo. Esse intermediário é o agente principal que põe em vibração as funções da alma, isto é, a vida da alma produz-se pela vida material sobre esse tecido, invisível para vós, constituído por milhares de fios luminosos de indescritível tenuidade. De igual modo que nas células da cera se condensa o mel, assim, sobre o perispírito condensam-se os elementos e suas substâncias compostas. Alma vestida de ar, disse um grande sábio e poeta gentil, para indicar a composição do nosso corpo, o qual,
Desde que o espírito dele se desprende, é presa da podridão e se decompõe em seus elementos primitivos. Uma regra, sem exceção, estipula que depois da alma vem o perispírito, depois do perispírito o corpo, isto é, as substâncias que podem, de acordo com a imutável lei, aglomerar-se sobre o tecido fluídico. Assim, o perispírito de um molusco só pode atrair, na sua condensação material, substâncias gelatinosas, e somente pelo trabalho da vida ao ser adquire e se apropria de novas forças de calor elétrico, as quais, em próxima condensação, tornarão o perispírito do molusco de outrora apto a formar um corpo mais perfeito. Falei no calor, esse grande e universal agente de toda a vida, ao qual quase se podia dar o nome de Deus, tão potente é a sua ação, e com o qual se depara em toda parte para onde se voltem os olhares. Em toda parte, efetivamente, onde o cérebro do sábio esquadrinha, ele encontra o calor, a fonte da vida, está posto nas entranhas da terra e encoberto nas nuvens. O calor funde toda a matéria, amalgama, solda de maneira indestrutível, o calor une a alma à matéria e dela separa, esse halo é o traço luminoso visível pelos sonâmbulos clarividentes. O grande calor queima tanto quanto o fogo e o frio intenso produz a mesma sensação de queimadura. Quanto mais calor existe na cratera perispiritual, mais desenvolvidos a alma e o corpo. Tudo que é pesado, preguiçoso, carece de calor e pertence a um grau inferior de desenvolvimento. Todo ser, e mesmo todo planeta, mais trabalhado pelo calor vivificante, distingue-se por um grau superior de atividade e de desenvolvimento intelectual. Enfim, a perfeição não se resume, em si, apenas na concepção de que o espírito, desembaraçado de toda substância material, torna a ser faúlha pura e regressa ao foco de onde saiu, cego, para ele tornar, inteligente, e servir ao Criador, que se separa de nós, porém jamais rompe o elo que nos liga a ele e que, através de todos os sofrimentos e vicissitudes da depuração, deve conduzir-nos, cedo ou tarde, a esse centro divino. Essa longa viagem, através dos 3 reinos, deixa profundos sinais nos gostos, necessidades e instintos do homem, ser imperfeito, ainda bem próximo dessa animalidade que ele, no entanto, despreza, a ponto de lhe negar uma alma, uma inteligência, um direito à sua proteção. É que o orgulho de possuir uma vontade menos restrita, um mais largo horizonte, mais amplitude para os vícios, sobe ao cérebro do homem e lhe faz esquecer que ele apenas subiu um degrau na escala social da criação, que ele foi o que são agora esses irmãos inferiores, e que, na embriaguez e na satisfação de seu progresso, o homem, tão orgulhoso do seu livre-arbítrio e do dom da palavra, retrograda muitas vezes, pelos sentimentos, e pelos abusos, para mais baixo do que o bruto que ele menospreza. Sim, esquecido de todas as semelhanças de estrutura, de necessidade de sentimentos que o ligam ainda e tão estreitamente ao animal, o homem considera-se senhor absoluto deste, soberano feroz dessas populações mudas e sem defesa, entregues à sua mercê. O homem abusa cruelmente dos seus imaginários direitos sobre esse irmão mais novo, por isso que a inteligência deste é mais limitada e seus instintos mais acalmados pelas leis da natureza. Tomemos alguns exemplos. A crueza, e assim a voracidade, do animal tem por meta a satisfação de uma necessidade ou a defesa, uma vez saciado ou ao abrigo de um ataque, ele não procura luta alguma. Mas, vede a que refinamentos esses 2 sentimentos conduziram o homem. A tortura física e moral, a avidez insaciável, enquanto houver algo a pilhar em seu redor, são apanágio do homem. Ele também imaginou a traição, a morte em massa e o assassínio, enquanto o animal luta corpo a corpo. Enfim, se a palavra falta ao animal, para mentir e dissimular o pensamento, ele não tem muito que se queixar disso, e poucas virtudes existem sobre este mundo que o orgulhoso ser humano possa reclamar por distinção exclusiva. Sem dúvida, o que venho de dizer se aplica à turba que, cega de orgulho, imagina ser o centro e o remate da criação, e não às almas mais desenvolvidas, que reconhecem na animalidade uma fase do seu próprio passado e condenam severamente toda crueldade supérflua. Voltando ao assunto que especialmente nos ocupa, lembrarei ao leitor a inexistência de um animal chamado vampiro, que, preferindo a noite ao dia, se atira às vacas, cavalos e também aos homens, se os pode atingir, e lhes suga o sangue.
Tendo em vista a tenacidade com que os instintos do animal se conservam no homem, este hábito, esta necessidade de sangue, permanece em estado latente na criatura, e se a educação, a circunstância, a compreensão do mal não levarem o homem a dominar o instinto sanguinário, que ainda vibra no seu perispírito, a necessidade bestial desponta e cria seres do gênero dos sugadores de sangue da Índia, os quais são muito conhecidos para que se possa negar a sua existência. Mas, ninguém tem procurado aprofundar o que pôde inspirar a essa seita o rito selvagem que ela é coberta com um motivo religioso, quando tal origem tem raiz em um estado particular do perispírito, adquirido pelo ser em suas existências vegetais e animais, em consequência de diferentes causas, tais o terror, comoção moral, certo veneno, asfixia. Semelhantes seres caem em um estado particular de letargia, com todas as aparências da morte, e são enterrados como se houvessem falecido. Um despertar em condições normais não se produz para essas entidades especiais, e a maior parte perece, mas, às vezes, em condições favoráveis, tais cadáveres aparentes aguardam apenas o clarão da lua para despertar, sob a influência da sua luz, para uma sinistra atividade. Todos aqueles cujo perispírito conserva alguma disposição ao vampirismo são lunáticos e, muitas vezes, sonâmbulos videntes, sob a potente influência da luz lunar. Excepcional estado produz-se neles, mistura de lunatismo e de sonambulismo vidente, mas em grau bem mais extenso e mais elevado. Todos os sentidos desses estranhos letárgicos são de uma acuidade extraordinária, ouvem, veem, farejam a distâncias consideráveis, e porque o corpo, ainda preso ao perispírito, age numa certa medida e em intervalos mais ou menos longos, tem necessidade de se reabastecer, o vampiro entrega-se à pesquisa de uma vítima humana, cujo sangue quente, sobrecarregado de fluido vital, dá-lhe a nutrição indispensável às condições de existência, e ao mesmo tempo satisfará os velhos apetites. O ataúde e as paredes não servem desgraçadamente de obstáculo para esse fantasma horrendo e perigoso, porque para ele a lua é um auxiliar, ela absorve o peso do corpo e o desmaterializa até um grau de expansão que permite ao vampiro atravessar portas, muros e outras coisas compactas. Meus leitores espíritas sabem, e numerosas sessões já provaram a evidência, que a passagem da matéria através da matéria é um fato, os transportes de frutas, de flores, de diversos objetos, e mesmo de animais, não são raros. E isso em todas as condições de fiscalização desejáveis. Mas, porque o elo indissolúvel liga os três reinos e o homem, também uma lei rege os fenômenos, o que é possível para a flor, o fruto ou o metal, é possível igualmente para o homem, e, nas condições desejadas, pode o seu corpo, também quanto uma laranja ou uma charuteira, atravessar paredes. Deixando, pois, o lugar onde está sepultada, o vampiro se dirige, com infalível precisão, aonde está a vítima escolhida, da qual, graças aos aguçados sentidos, identifica, a distância, a idade, o sexo e a constituição. Jamais atacará velhos ou enfermos, salvo escassez absoluta de jovens e sãos. Chegado junto da presa, o vampiro se abate sobre ela, fascinando-a com o olhar, e, preferencialmente, procura atingir o coração para sugar o sangue na fonte, mas, se a vítima está vestida desvia-se para o pescoço, quase sempre descoberto, abre a artéria e sorve todo o sangue, a menos que seja impedido. Mas, se percebe a aproximação de um vivo, foge, porque compreende perfeitamente que sua ação é criminosa, na direção de onde veio. Guiando-se e servindo do mesmo rastilho de luz, regressa ao lugar de onde saiu, tal qual o lunático retorna infalivelmente ao leito, se por nada for impedido. Então, se está suficientemente saciado, recai na imobilidade por um tempo mais ou menos longo, até que, em uma noite de plenilúnio, recomece a homicida peregrinação. Os vampiros femininos são mais raros do que os masculinos, porque seus organismos, menos robustos, sucumbem mais frequentemente. Os vampiros homens escolhem de preferência para vítimas mulheres e crianças. Nos casos em que tais seres têm sido identificados, o instinto popular inspirou a ideia de desenterrar o morto incriminado e cortar-lhe a cabeça, ou espetar o inferior do corpo com um ferro em brasa. O processo é selvagem, igual a todo ato inspirado por paixões desenfreadas, mas, em princípio,
atinge a meta, porque, uma vez avariado o corpo de modo irremediável, os laços que o prendiam ao perispírito são destruídos, a letargia cessa, e a alma, e assim o corpo, retomam as condições ordinárias. Se a violência não interrompe o estado letárgico, este pode prolongar-se por muito tempo, e o vampiro vegetará nessas condições até que um acidente qualquer venha a destruí-lo. Nos países frios, o vampirismo ocorre muito raramente. Nos mais aproximados do Equador, na Índia principalmente, tem sua verdadeira pátria, terra misteriosa e estranha da qual muito pouco se sondam os enigmas. Quem suspeita, por exemplo, de que existem ali muitos vivos que se alimentam, quase exclusivamente, da força vital de seres que subjugaram e dos quais toda a existência se escoa num êxtase embrutecido, dos quais todas as funções vitais e intelectuais são suspensas, porque um outro se nutre da força que as devia sustentar. Esses pobres entes são olhados com espanto e desdém, alvos de motejos, mas ninguém desconfia que sejam as vítimas de um vampirismo cultivado por uma categoria de homens, sábios, aliás. Em todas as direções, o homem esbarra com mistérios, em meio dos quais peregrina, cego, toda a nossa existência é uma luta durante a qual buscamos, nas trevas, o porquê do passado, do presente e do porvir, e, entretanto, repelimos obstinadamente a chave do enigma que se nos oferece sob a forma de diversos fenômenos inexplicados. Somente quando a muito orgulhosa ciência se afastar do seu obstinado não possumus, quando abordar francamente o estudo das misteriosas forças da alma, das quais o magnetismo, a mediunidade, o hipnotismo são mínima parte, quando se desvendarem, pouco a pouco, ocultas leis que regem o universo, tudo se tornará claro, não haverá mais milagres, nem feitiçarias, e sim leis naturais e fatos delas decorrentes. Antes de terminar esta nota sobre o vampirismo, direi ainda algumas palavras sobre os vampiros inconscientes, não muito numerosos, porém menos raros do que estes últimos descritos. Sua origem é a mesma, mas, nestes, o instinto voraz, motivado pela composição do seu perispírito, manifesta-se inconscientemente, por um fluido acre e devorante que exalam, e absorve as forças vitais dos que o cercam e, por assim dizer, os devora. Tais seres, habitualmente, são pequenos, secos, nervosos, de olhar penetrante, de atividade febril e incessante. Em seu redor tudo se torna mesquinho, fraco, doente, e apenas eles, vampiros, gozam saúde florescente, mas, não se lhes pode imputar a mal destruição dos seus próximos, pois a forca de que fazem uso é com acento circunflexo inconsciente. Fim da nota. Orenseb muito havia abusado do sangue humano para não superexcitar tudo quanto nele restava de instinto animal. O veneno com o qual voluntariamente mergulhar em letargia tinha impedido a ruptura dos laços do perispírito, e, por todas estas circunstâncias reunidas, tornara-se vampiro. A estranha e inexplicável morte da jovem sacerdotisa excitou grande emoção no templo, e essa emoção transformou-se em terror quando, na noite seguinte ao do amanhã, houve nova vítima. Desta vez, fora a filha de um sacerdote, e a irmã desta, despertada pelo abafado grito que ouvira, enxergar o vulto de um homem resvalar para fora do aposento. As mais severas medidas foram adotadas para apanhar o assassino, que assim ousava profanar o lugar sagrado, mas, a vigilância foi ineficaz, porque, ao termo de 2 dias, uma criança de 4 anos de idade e uma jovem, pertencentes ambas a famílias de mercadores, domiciliados em bairro distante de Tebas, foram encontradas mortas, apresentando na altura do coração um ferimento, semelhante a mordedura, e sem gota de sangue nos lívidos corpos. Toda a cidade se comoveu, e a rainha, indignada, ordenou severo inquérito, o qual, entretanto, nada apurou. O criminoso continuou incógnito, supondo-se que houvesse fugido, porque os assassinos não se renovaram. Apesar disso, os terrores não cederam. Os pais e as mães tremiam por seus filhos, tenros ou adultos, e as mulheres acreditavam-se igualmente ameaçadas pelo misterioso malfeitor. Roante, principalmente, tinha o espírito atingido, e mal se animava a separar-se dos 2 filhos, velando as noites junto deles, e nenhuma persuasão do marido e das pessoas amigas conseguia tranquilizá-la. Uma noite, o chefe das guardas,
que estava de serviço no Palácio Real, ajustava ao cinto as armas, aprestando-se para sair, e falava discretamente à esposa, que, pálida e inquieta, ajudava-o, repetindo: "Oh, quanto detesto as noites que tens de passar fora de casa. Sem ti, o perigo parece-me mais próximo, e não posso defender-me do pressentimento de que uma desgraça ameaça a nossa Nitétis. Minha querida mulher, sê razoável e não te atormentes com quimeras. Há quase um mês que os atentados não se repetiram. Sem dúvida, o Facínora fugiu. Porque, de resto, procuraria precisamente Nitétis. Porque matou uma criança. Talvez o fizesse por mero acaso, e se deseja nova vítima contentar-se-á, por certo, com aquela que possa mais facilmente apanhar." Shinotepa afivelou a espada, pôs o capacete polido sobre os espessos cabelos, e, abraçando Roante, acrescentou: "Se me amas, serás mais calma e repousarás. Pois que as crianças dormem junto de ti, que lhes poderá acontecer?" Após haver acompanhado o marido, tornou apressada ao quarto de dormir, que era grande peça, de chão forrado com esteiras, de paredes pintadas e incrustadas, simulando tapetes suspensos. Alta e larga janela dava entrada ao frescor embalsamado do jardim, e a luz do plenilúnio inundava o aposento com a sua prateada claridade. Junto do leito, sobre uma camazinha improvisada, dormiam placidamente um menino de aproximados 4 anos e uma filhinha de 24 meses. Acercando-se suavemente, a jovem mãe levantou o véu de gaze que os cobria e contemplou, amorosa, as graciosas e pequenas criaturas cujos corpos, rechonchudos e desnudos, porejavam saúde. Premia os lábios nas aneladas cabeças dos dois inocentes e os recobriu com o transparente tecido. E, meio tranquilizada, encaminhou-se para a janela, junto da qual ampla poltrona convidava ao descanso. Não tendo sono, e estando soberba a noite, o silêncio também convidava a devaneios. Sentou-se, apoiou os pés num escabelo, e, tirando uma flor de lótus de grande jarra esmaltada, posta no debruçador da janela, cheirou-a, abandonando-se aos pensamentos. Shinotepe tinha razão, porque envenenara sua existência tão venturosa, tão calma, com apreensões sem fundamento. E qual probabilidade para um criminoso, por mais audaz que fosse, atacar a família do poderoso chefe das guardas, em cuja casa formigavam escravos, que a menor rumor estariam a postos? Insensivelmente, e sem que de tal se apercebesse, um pesadume plumbe invadiu-lhe os membros, seus pensamentos perturbaram-se. Apoiou a cabeça fracamente no encosto da poltrona, tentou, primeiramente, libertar-se do torpor, para depois, preguiçosamente, desistir disso. Para quê? Queria repousar depois da canícula do dia. Inopinadamente, no vão da janela, fartamente iluminada pela lua, se alçou uma forma humana, um homem de alta estatura, cabeleira anelada, cujo rosto indistinto, desviado de Roante, despertou nesta uma recordação confusa. Com extrema flexibilidade, o desconhecido pareceu escorregar mais do que saltar, para o aposento. Roante quis detê-lo, gritar, mas, como que invadida por súbita paralisia, ficou imobilizada, incapaz de abrir a boca, e acompanhou apenas com os olhos o audaz intruso, que, sem ruído, atravessou o aposento, e, chegado à camazinha, se dobrou sobre as adormecidas crianças. Um pensamento infernal, fulminante, é o sugador de sangue, atravessou nesse instante o cérebro de Roante, e desesperada a luta travou-se entre a vontade e o torpor que lhe chumbava os membros. O peito sufocava, como que sob enorme peso, a cabeça parecia prestes a estalar, mas os lábios continuavam mudos. Por fim, resvalou de joelhos, ergueu os desfalecidos braços e um grito rouco e destimbrado saiu-lhe da garganta contraída. No mesmo instante, a sombra humana endireitou-se, passou junto de Roante, com vertiginosa rapidez, e desapareceu para fora da janela como se houvesse fundido no clarão da lua. Atraídos pelo grito da senhora, muitos escravos acorreram e bem assim a ama das crianças, trazendo uma lâmpada. Ergueram Roante, que, incapaz de falar, apontava a camazinha, por cima da qual a ama suspendia a luz. Todo esse movimento, e o ruído, acordaram o pequeno Pental, mas Nitétis não se movia, e, ao primeiro olhar que a pobre mãe deitou sobre esta,
compreendeu que o crime estava consumado. Sem uma queixa, caiu inanimada nos braços das mulheres. Em poucos momentos, todos despertaram, e o velho intendente decidiu informar o senhor imediatamente, e, por outro lado, chamar os parentes e íntimos para junto de Roante. Chinonotep não podia abandonar seu posto no palácio, e, por isto, enviou um escravo em busca de Roma e outro à casa de Ísis, cuja residência era mais vizinha. O moço sacerdote e Neita prestavam-se para dormir, quando ao palácio de Sargon chegou o mensageiro, todo esbaforido, e fez uma narrativa, meio embrulhada, do acontecido. Profundamente perturbado, o casal fez preparar uma liteira, e, enquanto 8 vigorosos condutores a transportavam, em passo acelerado, à casa do chefe das guardas, Neita apoiou a cabeça ao ombro do marido, murmurando: "Podes duvidar dos desígnios do malfeitor? Não te disse que ele não pode morrer e que a este apetece, tal qual a ele, sangue fresco de jovens? Oh! Meu sangue gela, ao pensar no que nos aguarda ainda." Roma estremeceu, porém, não deu resposta, pois não tinha palavras para exprimir a surda angústia que lhe apertava o coração. Já encontraram Ísis atarefada junto de Roante, que havia recuperado os sentidos, mas desesperada, parecendo enlouquecida. Com gritos e gemidos, arrancava os cabelos, esmurrava o peito e maldizia a incompreensível debilidade que impedira de agarrar o miserável, e salvar a filha. Somente depois de algumas horas os cuidados e consolações dos íntimos conseguiram acalmá-la suficientemente, para que pudesse responder às perguntas do irmão e fazer uma narrativa detalhada do acontecimento, descrevendo o talhe e aparência do assassino, cuja fisionomia não identificara, embora a personalidade lhe parecesse conhecida. Completamente esgotada, aqueceu, afinal, em deitar-se, e adormeceu num sono febril e agitado. As duas amigas retiraram-se, então, para uma câmara contígua, também necessitadas de um pouco de repouso. Roma seguiu para o palácio, a fim de falar ao cunhado. Ísis e Ney tinham intenção de dormir, porém o sono lhes fugia. Ísis, principalmente, parecia sobressaltada, e, erguendo-se, veio sentar-se junto da cadeira de Nate. "Dize-me", começou ela, pegando a mão da amiga traço, "não tens desconfianças quanto à pessoa do misterioso assassino? Tive uma ideia que me torna positivamente louca. Olha." E foi buscar de sobre a mesa um tecido dobrado. Este véu que oculta o cadáver de Nitetes e com o qual a ama cobrira ambas as crianças, exala um odor bem estranho. Aproximou do rosto de Nate, mas esta recuou, com uma exclamação de espanto. O aroma fatal. Meu pressentimento não me enganou. Ah! Adivinhaste, tal qual me aconteceu, que nenhum outro podia ser assim infame. Desgraça para nós, então. Acreditas que desejará vingar-se? Perguntou Nate, arrepiando-se. De certo. Se o carrasco de Neftis ainda possui o poder de matar, não deixará viver a audaciosa que o denunciou, e a mulher que o esqueceu, murmurou Ísis, com sombrio acabrunhamento. A morte da pequena Nitetes e a de uma aguadeira, que pereceu na noite seguinte, provocaram em Tebas verdadeiro pânico. Moça alguma, nenhuma criança, ao deitar-se, estava segura de ver o sol no dia seguinte, e, apesar de tudo, o malfeitor continuava desaparecido. As suspeitas de Nate e Ísis haviam sido rebatidas pelos maridos, que as consideravam verdadeira impossibilidade, e não haviam transpirado para público. Todavia, o sinistro pressentimento da esposa de Kenyamun não se realizava. Não somente o vampiro não assaltava, nem a ela, nem a Nate, dir-se-ia haver desaparecido completamente. 3 meses escoaram, e nenhum novo assassino acusara de novo a sua presença. Todos, Nate inclusive, se tinham acalmado pouco a pouco. A vida, com os seus diversos interesses, desvanecera a assustadora impressão. Só Ísis continuava sombria, nervosa e inquieta, perdera o sono e o apetite, e, a todas as persuasões do marido, respondia: "Que queres tu? Parece-me que uma desdita paira sobre mim, às vezes, de noite, desperto banhada em suor gelado, ou, então, sinto junto de mim a presença de um ser invisível, um hálito frio fustiga meu rosto e uma ânsia sem nome aperta-me o coração." Certa noite,
A jovem mulher sentia-se mais oprimida ainda do que habitualmente, estando Kanyamun em serviço, embora devesse regressar de um para outro momento. Triste e fatigada, deitou-se, mas, não querendo adormecer antes do retorno do esposo, ordenou a 2 escravas ficassem junto dela. Pega o teu alaúde, Neza, e toca, mas, guardai-vos bem de adormecer até a chegada do Senhor. As 2 mulheres acocoraram-se perto do leito, e Neza cantou, acompanhando-se, longa e monótona cantiga lamentosa. Isis escutava distraidamente, e bem depressa se engolfou completamente em pensamentos. O passado visitava, incessantemente, apresentando-lhe à memória o palácio de Mênfis, as orgias noturnas, a descoberta da sua traição, e, enfim, a bela e selvagem figura do feiticeiro. Perdida na sua quimera, não percebeu que o canto cessara e que ambas as mulheres cochilavam. Súbito, estremeceu e retesou-se, uma baforada de enervante olor, bem conhecido, chegara-lhe ao rosto, fazendo-lhe palpitar o coração e oprimindo o fôlego. Quis gritar, porém louco terror tolhiu-lhe a voz e paralisou os membros. Junto do leito, iluminado de pleno por um raio de luar, estava Orenseb. Os olhos haviam perdido a terna fixidez e miravam-na com a selvagem crueldade de um tigre. Nos lábios entreabertos errava um sorriso de infernal maldade. O frio que se desprendia do espectro pesava sobre Isis qual véu de chumbo. Como que em sonho, viu a sinistra aparição inclinar-se para ela, sentiu os dentes enterrando-se na sua carne, e depois o sangue a fluir à mordedura, abandonando as veias do corpo. Contudo, o horror e o medo da morte eram poderosos na jovem mulher, que, por esforço quase super-humano, tentou lutar, torcendo-se sob o monstro que enlaçava, deu um surdo gemido. Ao mesmo tempo, uma voz gritou: "Olá! Que se passa aqui?" Era Kanyamun que regressava, e, ao clarão da lua, avistara um homem curvado sobre o leito. Furioso, empunhou a machadinha presa ao cinturão, enquanto que as escravas, despertadas pelo duplo grito, se endireitavam, alarmadas, mas, antes mesmo que o oficial pudesse brandir a arma, o desconhecido passou junto dele, como se fosse um clarão, e desapareceu pela janela. Todavia, Kanyamun julgou reconhecer o perfil e estatura do nigromante, e, movido por novo pensamento, correu para junto da mulher, a qual, derribada, com um ferimento na garganta, parecia expirante. "Isis!" exclamou, soerguendo-a. Imediatamente, ela abriu os olhos, aferrando-se com desfalecida mão ao colar do marido, meio que se firmou, lívida, olhar extinto, moveu os lábios por segundos, e depois gritou, com a voz rouca e reconhecível: "É ele, Orenseb, o sugador de sangue." Esse esforço rompeu o derradeiro elo. Isis estava morta. As últimas palavras de Isis foram ouvidas pelas 2 escravas, e, enquanto Kanyamun, profundamente consternado, saía para tomar as indispensáveis providências, as 2 mulheres correram para o interior, com gritos e lamentações, e instruíram a criadagem do acontecido. Propagada pelos fâmulos de Kanyamun e espalhada com a velocidade de uma corrente elétrica, a notícia de que Orenseb era o sugador de sangue expandiu-se em toda a Tebas. Ampliada ainda pelo terror, essa novidade tomou proporções gigantescas, e o dia que se seguiu à morte de Isis ainda não findara, e as 3/4 partes da capital estavam convencidas de que o príncipe havia, por qualquer acaso, eximindo-se da condenação, que se escondia na cidade e se vingava da sua degradação, praticando aquela série de mortes. A população, superexcitada, juntara-se em massa no templo de Amon, exprimindo em altas vozes suas dúvidas quanto à morte do bruxo, e, embora exortada pelos padres, retirara-se resmungando sobre o caso, para aglomerar-se, de novo, diante da residência real. Com a habitual resolução, Atazu apareceu numa janela, e, escutando as queixas da multidão, prometeu convocar o conselho e adotar providências para esclarecer o tenebroso assunto, acrescentando que, no dia seguinte, seriam conhecidas as suas deliberações. Nessa mesma noite, reuniram-se os sacerdotes, mas, de todo convencidos de que o feiticeiro estava morto, taxaram de insânia os boatos populares, e Hansineb declarou, com incrédulo sorriso, que os mortos não voltavam para comer os vivos, e que um vivo não podia passar através de paredes.
Tens razão, profeta, observou a rainha traço. O fato parece inverossímil. No entanto, o relatório que acabam de me fazer Kenemun e Shinotepe consigna um estranho detalhe. Os panos que tocaram os cadáveres de Isis e da filha de Roante exalavam o aroma nefasto do veneno de que se serviu Orenseb. Em qualquer caso, o povo necessita ser convencido de que o criminoso foi executado. Ordeno seja o corpo desmurado, em presença de delegados de todas as castas, dos quais fixareis os números, e de funcionários designados por mim. Em cumprimento da real ordem, na tarde do dia seguinte, numerosa assembleia reuniu-se no último pátio do templo de Amon. Cada quarteirão de Tebas enviara deputados, pertencentes a todas as classes da população. Nos primeiros lugares, estavam alguns sacerdotes de alta hierarquia e os delegados da rainha. O porta-leque Roma e o que modernamente se denominaria chefe de polícia era ouvido do rei, assim chamado esse funcionário, ao tempo de Atazu. A parede, intacta, não conservava nenhum traço do nicho que ali fora aberto 18 meses antes, mas os alviões dos pedreiros fizeram nela uma abertura, ao fundo da qual bem depressa apareceram 2 pés. Vede. Os pés estão perfeitos e provam evidência o absurdo dos boatos, observou um dos padres. Os pés não provam coisa alguma, porque todos os pés se assemelham, e o corpo pode ter sido mudado, respondeu um rico mercador. Algumas vozes apoiaram essa opinião. Silenciosamente, o desmuramento continuou, e sem demora apareceu o corpo integral de Orenseb, perfeitamente reconhecível, aparência cadavérica. Os olhos abertos e vítreos não haviam sofrido qualquer alteração. Vede. Eis o corpo do criminoso, disse solenemente Hanseneb, privado das honras de sepultura, aguarda aqui sua destruição, mas a alma, lamentosa, repelida por Osíris, perambula, sem dúvida, ávida de crimes, tal qual outrora. Se, pois, Orenseb é culpado das mortes que afligem Tebas, é apenas sua alma que podeis acusar de tal. O corpo aqui encerrado não pode ter tido parte nisso. E agora, aproximai-vos todos, 2 a 2. Haveis conhecido o príncipe, certificai-vos de que é mesmo ele quem se encontra neste nicho. Terminado o lúgubre desfile, a abertura foi novamente fechada e os assistentes dispersaram-se, tristes e preocupados. Roma também regressou ao lar com o coração oprimido. Ao ter conhecimento do fim de Isis, Net sentira-se mal. E suas primeiras palavras, ao tornar a si, foram: agora é a minha vez, depois dela, é a mim que ele matará. E, a despeito dos protestos do seu raciocínio, a sinistra predição tinha transformado a alma do jovem sacerdote. A possibilidade de perder tão miseravelmente sua esposa querida, afinal reconquistada, transbordava de desesperada ira. 2 noites depois da verificação da presença do corpo de Orenseb, um par de novas mortes emocionou a capital. Desta vez, haviam sido cometidas na residência real, uma criança de 2 lustros de idade e uma tocadora de harpa, favorita da rainha, haviam perecido, e, por outro lado, 3 pessoas afirmavam ter reconhecido Orenseb nas galerias e corredores do palácio. Nesta ocasião, o pânico chegou ao auge, inclusive entre os sacerdotes. Que significava tão inaudito caso? Habitualmente, a morte bastava para tornar inofensivo o mais perigoso acelerado. Neste caso, o Amenti parecia fechar suas portas e repelir para a terra aquela alma enodoada e nefasta. O vampirismo era quase desconhecido no Egito, uma vez que a mumificação dos corpos impedia a possibilidade de tal manifestação. Hanseneb, chamado a palácio, foi coberto de censuras pela rainha. Indignada, ela acusou-o, e bem assim os demais confrades, de culpada negligência, deixando em torno deles matar tantos inocentes, se encontrarem na sua ciência, imensa decerto, um remédio a semelhante calamidade. À tarde, um conselho secreto reuniu-se no templo de Amon. 5 sacerdotes, dos mais sábios, a ele assistiam e também Amenófis, chegado dias antes de Mênfis, e Roma, admitido excepcionalmente, apesar de moço, não só em vista da importante ação que tivera em todo o assunto em causa, mas também na qualidade de esposo da mais ameaçada vítima. Após debates muito animados, disse Amenófis:
Em vista da gravidade do caso e da necessidade de agir rapidamente, para preservar da destruição seres inocentes e sem defesa, proponho, meus irmãos, mergulhar uma das jovens do templo no sono sagrado. Os olhos do seu espírito abrir-se-ão e ela verá o que nos está oculto. Por sua boca, a divindade indicará como deveremos agir. Se adotardes meu alvitre, rogaremos a Hanseneb designar aquela das virgens consagradas mais apta a nos servir. Após curto debate, todos se declararam de acordo, e Hanseneb mandou buscar a sacerdotisa por ele escolhida. Uma frágil e delicada jovem, de grandes e brilhantes olhos, apareceu sem tardança, e, intimidada pela grave assembleia, inclinou-se, de mãos cruzadas. Vestida de longa túnica branca, pesadas argolas rodeavam seus braços e tornozelos, e uma flor de lótus estava presa na testa por uma faixa incrustada. A divindade reclama teu serviço, Nekhebet, ela nos manifestará, por teu intermédio, suas vontades, disse gravemente Hanseneb. Eleva tua alma, pela oração, e agradece aos imortais o favor com que te honram. A jovem ajoelhou um instante, e, com olhar estático, ergueu os olhos para o céu, depois, levantando-se, murmurou: Estou pronta. Roma fora indicado para provocar o sagrado sono e obter, por sua ação, as preciosas indicações que os demais padres preparavam-se para escrever em suas tabuinhas. Aproximando-se com benevolência, conduziu a donzela para uma cadeira, pronunciou curta invocação, e, depois, firmou dominador olhar, elevando as duas mãos por cima da cabeça de Nekhebet. Quase imediato estremecimento agitou a moça, que empalideceu e fechou as pálpebras. Então, Roma lhe apoiou os dedos na testa, e, ao termo de rápido minuto, perguntou: Dormes? Sim. E vês? Vejo. Roma voltou-se para os sacerdotes. Veneráveis padres, ela dorme o sagrado sono, e a luz de Osíris inunda-lhe e ilumina a alma. Que ordenais-lhe pergunte? Que ela procure a alma do sugador de sangue e encontre, ainda que seja no fundo do Amenti, respondeu Hanseneb. Para guiá-la, põe-lhe na mão este amuleto que pertenceu a Orenseb. Roma pegou o escaravelho de madeira odorante e o encostou, primeiramente, na fronte da jovem, e, em seguida, lhe deixou em uma das mãos, dizendo: Vai e descobre a alma do príncipe. Calma-te, acrescentou, notando que a adormecida se agitava e gemia, e segue a corrente que se desprende deste objeto. Por momento reinou o mais absoluto silêncio, mas, subitamente, a sacerdotisa tirou-se para trás, com todos os sinais de horror e de medo. Não posso. Sufoco. Oh! Quanto sangue! E, além disso, mulheres, empunhando rosas, repelem-me e impedem-me de passar. Que fazem essas mulheres e por que te embaraçam? Cercam um homem, sentado imóvel em um nicho, só seus olhos vivem e seu olhar é terrível, não posso aproximar-me. E retorceu-se numa convulsão. As veias inflaram na fronte de Roma, e seus olhos lançaram flamas. Rechaça as mulheres, passa e identifica o homem. É Orenseb, e as mulheres as vítimas que ele sacrificou. O terrível veneno enche ainda suas atormentadas almas. Tem ciúmes de mim. A alma está separada do corpo do criminoso. Indagou Hanseneb. Em uma palavra, está morto ou vivo? Acrescentou Amenófis. Roma transmitiu as duas perguntas. A alma ainda está ligada ao corpo, murmurou a clarividente. Ele vive uma vida à parte. Porque seu corpo, morto em aparência, privado desde há 18 luas de ar e alimento, resiste à decomposição. Porque se nutre de sangue, e seu corpo. A sacerdotisa parou de falar, sua fisionomia denotava pavor, e o corpo estremecia. Não posso, ele me proíbe de falar, seu terrível olhar prende minha língua. Fala, eu te ordeno. Que é necessário fazer para destruir o corpo do bruxo e atirar-lhe a alma para o mentir? A sonâmbula não respondeu. Duas vontades contrárias, visivelmente, lutavam nela quase quebrando seu débil organismo. O peito de Nekhebet ofegava, espuma subia-lhe aos lábios e seu frágil corpo torcia-se em convulsões de terror, mas, Roma lutava pela felicidade do seu viver, pela existência de inúmeros inocentes, e sua vontade, decuplicada, terminou por triunfar.
Por breve tempo a adormecida pareceu tranquilizar-se, para depois atirar-se para trás, como cal quebrada. Eu não posso, disse murmurante, em tom quase ininteligível, mas, trazei ao templo a múmia de Sargon. Depois de 7 dias de orações, em presença de Neit, evocai sua alma, ele, o inimigo mortal de Urensele, indicar-vos a salvação. Nova crise interrompeu-a. Roma refez-se, e, enxugando o suor que lhe manava da testa, repetiu aos padres as palavras sussurradas por Nequebete. Como se esse instante de trégua houvesse libertando a jovem da influência contrária, um ardente rubor inundou imediatamente o contraído rosto, o sofrimento cedeu a uma estática felicidade, e, caindo de joelhos, estendeu as mãos juntas para o visível objeto. Ah! Que suave aroma, murmurou, olfatando avidamente. Não, Orensele, nada temas, amo-te e não te trairei nunca, mesmo que isso me custe a vida. Vede, disse Hansenele, o terrível veneno enfeitiça-lhe a alma, desperta a Roma, porém, antes, ordena-lhe abominar Orensele. O moço sacerdote concentrou toda a sua energia, e, impondo as mãos sobre a cabeça da sacerdotisa, disse com força. Ordeno-te detestar e temer a memória de Orensele, esquecer o odor nefasto e calmar-te em seguida. Brusca transformação operou-se no semblante da adormecida. Espelhou primeiro medo e horror, depois calma profunda. Roma deu-lhe, a seguir, muitos passes, e afinal a despertou. A jovem não se recordava de coisa alguma, e estava visivelmente exaurida. Os padres fizeram-na beber um pouco de vinho, abençoaram-na e mandaram que fosse repousar. Os seguir, decidiram adotar a recomendação recebida, e encetar, nessa mesma noite, o jejum e as preces após as quais seria invocado o espírito do príncipe Tenno, para dele obter o meio de destruir o vampiro. Roma foi incumbido de preparar a esposa e decidi-la assistir à invocação. Ao saber o que dela se pretendia, Neit foi presa de verdadeiro pavor, o só pensamento de rever a alma do infortunado esposo, cujo amor por ela o destruíra, fazia tremer. Roma, porém, persuadiu-a de que, se alguma coisa neste mundo podia abrandar a alma de Sargon, era o chamamento, a prece daquela por quem sacrificara a vida. Pelo seu próprio futuro, pela piedade para com os inocentes cotidianamente ameaçados, ela devia ser forte, e, dominando todo o perigo medo feminino, ajudar os sacerdotes na sua missão. Neit era de natureza viril e generosa, deixou-se convencer, e, nessa mesma tarde, recolheu-se ao templo, no intuito de preparar-se, durante os 7 dias de jejum, abluções e preces, para a terrível entrevista com o finado marido. Fixada a noite para evocação, os 5 sacerdotes de Amon, Aminófis e Roma reuniram-se em uma cripta do templo. 7 lâmpadas, de cores diversas, suspensas ao alto de pequeno altar de pedra, iluminavam vagamente a sala, refletindo-se em fantásticos efeitos sobre os vasos de ouro, destinados às libações, e sobre as esplêndidas incrustações de uma caixa de múmia posta de pé em um nicho. Nessa arca funerária, pintada e dourada, estava o corpo preciosamente embalsamado de Sargon, trazido desde a véspera ao templo, e junto do qual houvera vigília e orações. Agora, os padres, com as vestimentas brancas de cerimônia, adornados com as insígnias da sua hierarquia, ostentando a pena de avestruz, sinal de iniciação superior, estavam colocados em redor do nicho, braços solenemente levantados para a abóbada. Acabavam de pronunciar as conjurações, que chamavam pela alma do morto e intimavam-na a manifestar-se a eles. Terminada essa preliminar cerimônia, foi introduzida Neit, que, pálido e faces inundadas de lágrimas, ajoelhou ante a múmia. Estava vestida de branco e com simplicidade, os longos cabelos soltos e uma pequena faixa de ouro prendia-lhe na testa uma flor de lótus. Ó Sargon, divino esposo tornado Osíris, disse ela, em tom súplice traço, perdoa minha falta de amor por ti, o mal que te fiz, por imprudência infantil. Agora, que podes livremente ler em minha alma, deves ver meu verdadeiro arrependimento, as honras que presto à tua memória. Tem piedade de mim, a vítima designada pelo sugador de sangue, tem igualmente compaixão das mães e dos filhos ameaçados, e indica o meio de banir para a mente a alma do nigromante, pois que ele não deve permanecer entre os vivos.
Sua voz foi afogada pelo pranto, mas tudo continuou em silêncio. Tomada de súbito desespero, suplicante, estendeu os braços para o nicho e exclamou, ardentemente: Sargon! Sargon! Teu amor foi tão grande que eu sacrificaste a tua vida por mim, deixaste de me amar, para que fiques surdo às minhas lágrimas e às minhas orações. Nesse instante, muitos golpes surdos e secos fizeram-se ouvir, parecendo vibrados contra a urna da múmia. Um estranho crepitar sucedeu-se, e luzes fosforescentes apareceram no nicho. A voz da mulher amada havia, em verdade, atingido a alma do moço Iteno, e ele vinha, do reino das sombras, salvá-la de Urensebi, por segunda vez, dar-lhe, do além-túmulo, essa prova suprema de afeição. Todos cruzaram os braços, em respeitoso silêncio. Neit continuou ajoelhada, olhos voltados para a múmia, que parecia velar-se com um transparente vapor, que se condensou, ampliou, enchendo o nicho qual nuvem cintilante, sulcada de lampejos. Em seguida, um jacto elétrico jorrou da massa nevoenta e encheu o nicho de suave luz, azulada e tão intensa que tudo esmaeceu junto dela, iluminando distintamente a cripta e os assistentes. Sobre esse fundo brilhante, desenhou-se então a forma esbelta de um homem, de pé, diante do nicho, a um passo de Neit, petrificada. Nenhuma dúvida podia haver quanto à personalidade do visitante surgido do reino das sombras. Era bem o rosto pálido e característico, os olhos sombrios e sonhadores do príncipe Iteno, trazendo o claft e a túnica de linho, e as pedrarias que lhe ornavam o colar e os braceletes rutilavam como se estivessem sob a luz solar. O materializado ergueu a mão e pronunciou estas palavras, em voz distinta, porém como que velada pela distância. Vós me chamais para ajudar a consumar a libertação do Egito, seja. A súplica de Neit chegou ao meu coração, e venho dizer-vos que, ainda esta noite, antes que Ra se eleve, é mister desmurar o bruxo, e um de vós deve mergulhar-lhe na garganta a sagrada faca dos sacrifícios. Isso feito, Tebas estará livre do sugador de sangue, não mais atacará pessoa alguma. E tu, Neit, tu não me amaste nunca. O espectro inclinou-se, com pálido sorriso, para a jovem, pousando-lhe a mão sobre a cabeça. Não importa. Vive e sê feliz, a fim de que o sacrifício da minha vida não tenha sido em vão. A luz extinguiu-se bruscamente, a visão desapareceu e de novo as lâmpadas jorraram a fraca e vacilante claridade sobre o nicho misterioso, remergulhado nas sombras, e sobre a alva vestimenta de Neit, abatida, sem sentidos, sobre as lajes. Cheios de emoção e de júbilo, os sacerdotes combinaram e resolveram pôr em execução, sem perda de um minuto, o aviso que lhes viera por uma graça dos deuses. Munidos de tochas e de instrumentos apropriados, rumaram para o funesto local, e, por não quererem testemunhas supérfluas, desmuraram, eles mesmos, o nicho, no qual em breve apareceu, iluminado pela chama vermelha das tochas, a cabeça lívida, de olhos ternos, do feiticeiro de Mênfis, cujo corpo, inatacado pela decomposição, parecia uma estátua de basalto. Houve um momento de sinistro silêncio. Depois, Hanseneb, que, voluntariamente, de tal se incumbira, ergueu a faca dos sacrifícios, e, com um movimento seguro, enterrou a reluzente lâmina na garganta do cadáver. Com o borbulhar semelhante ao jorro das torneiras, uma torrente de sangue vermelho saiu do ferimento, provocando em todos uma exclamação de pasmo. No mesmo instante Hanseneb recuou, com um estremecimento de terror. Parecerá-lhe que os olhos ternos do cadáver haviam se iluminado com um raio de vida, voltando-se para ele com indizível expressão de angústia, de sofrimento e de ódio mortal. Talvez não passasse de ilusão, porque já o terrível olhar se extinguia e retomava a terna imobilidade, mas, o sangue prosseguia correndo ao longo do corpo. Silenciosamente, foi retirada a faca do ferimento, fechado de novo o nicho e recolocados os ladrilhos, à pressa. Depois, disse Hanseneb, enxugando a fronte coberta de suor. Amanhã, meus irmãos, voltaremos para apagar os derradeiros vestígios da nossa passagem por aqui. Agora, regressai para repousar. Vou dirigir-me ao faraó, para lhe dizer de que forma o Iteno, que ela protegeu, veio pagar a sua dívida de gratidão, e pôs fim à calamidade que desolava o povo egípcio. Roma encontrou meio tornada a si, porém,
Alquebrada. Sem proferir palavra, deixou-se instalar na barca e também em silêncio fizeram o percurso, até quando a embarcação encostou junto da escadaria do palácio de Sargon. Amparada pelo marido, subiu para o terraço, à entrada do qual ambos se detiveram. O crepúsculo esmaecia no horizonte,